Amém? Eu gostaria de chamar, lá vem eu com dois textos, ó. Eu gosto demais de dois textos. O primeiro texto está em Mateus, capítulo 3, versículo 9. Mateus 3, 9, que diz o seguinte: Não presumis, não presumais vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. Agora vamos para Lucas 19, Lucas 19, versículo 40. Jesus, entretanto, afirmou: Eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão o meu nome. Amém? Dois textos que falam de pedra, né? Dois textos que falam de pedra. Dois textos que está sendo repreendido a incredulidade das pessoas com respeito à ação de Deus. No primeiro texto, que é em Mateus, capítulo de número 3, vai começando o ministério. João começa seu ministério vestido de pele de camelo no meio do deserto, e diz o texto sagrado que pessoas de toda a região ali do rio vinham para ser batizados, e uns iam divulgando o que estava acontecendo. João estava ali às margens do Rio Jordão, batizava, e diz a palavra de Deus que saduceus e fariseus também vinham no meio desses grupos, dessas multidões. Mas o trato de João Batista com eles, percebendo a chegada deles, dizendo o seguinte, e vendo, versículo 7, vendo muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E ele chama a atenção de uma coisa chamada mudança, transformação. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, que mostrem realmente. É aquele que Paulo vai dizer lá na frente, por 2 Coríntios 5:17, que se alguém está em Cristo, isso é condicional, né? Nova criatura é. As coisas velhas são passadas, tudo se fez novo. Então, aí quando Paulo, quando nós vemos aqui João Batista argumentando, chamando a atenção, aí, antes de dizer alguma coisa, olha para o texto, deles querendo argumentar alguma coisa sobre a questão de fé, aí eles, e não presumir em vós mesmos, no vosso coração, pense, dizendo que temos por pai Abraão, porque Deus, eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Que coisa interessante, né? Olha, ele começa a dizer isso e nem veio com desculpa. Não veio com desculpa que nós temos por pai Abraão, porque eu quero dizer uma coisa a vocês. Dessas pedras, de coisas assim, sem vida, Deus pode gerar vida, e Deus pode trazer a vida de rochas, pode fazer com que rochas se transformem em gente. Deus pode, irmãos? Pode, claro que ele pode. Mas ele chama a atenção dizendo o seguinte: Deus não quer isso, ele quer a sensibilidade, ele quer tirar do homem a insensibilidade do coração. E tanto é que antes ele vem dizendo claramente que produzam frutos dignos de arrependimento. Não é somente porque tem muita gente, irmãos, questão de batismo, toma somente banho. Eu estou mentindo? Toma um banho, mas não há transformação. Nós vemos ali Judas, que se batizou, andou com Jesus, viu milagres extraordinários, mas o coração dele, o conteúdo de Judas, Jesus amado, estava perdido, estava ali entre os discípulos. E o que, tem a ver os dois textos? Aí, no texto, Jesus fala também, porque diz o texto que Jesus aí já vem daquele que é João Batista, esse aqui, mas lá em Lucas diz que é Jesus que entra em Jerusalém, manda os discípulos procurar ir à frente, e ó, vocês vão achar em tal lugar um jumentinho amarrado. Vocês vão pegar esse jumentinho, nunca foi montado, tragam para mim, e se os donos perguntarem, você diz a ele: foi o mestre que está precisando dele. E trazem o jumentinho,
E Jesus, eles liberam um jumentinho, montam um jumentinho, e ali começam, irmãos, eles estavam eufóricos, aquela multidão está eufórica. E ali colocam panos sobre o chão para que Jesus passe montado sobre aquele jumentinho que nunca tinha sido montado naquela cidade. E o fato acontece que é tremendo, é que eles começam a dizer, a concluir de meio a tudo que eles tinham visto, ouvido, falar de profetas, as promessas que há 400 anos tinha sido dito ao profeta Zacarias que, ó Sião, teu rei vem manso e humilde sob lombo de um filho de uma jumenta, e ele entra na cidade, irmãos, da forma que o profeta disse, e o povo exaltando ao Senhor, glorificando a Deus, porque diz o texto, porque eles tinham visto muitos milagres, irmão Damião, e todos os demais irmãos, eles tinham visto muitos milagres, e eufóricos ali, maravilhados de ter visto gente que eles conheciam, que eram cegos de nascença, eram paralíticos de nascença, quer dizer, fatos irrefutáveis, não tinha como esconder isso. Gente que tinha sido ressuscitado, gente que eram conhecidos, pessoas que tinham mudado totalmente. Você vê homens que tinham mudado o seu caráter. Nós vemos Zaqueu, nós vemos o cego Bartimeu, nós vemos tantos exemplos, o filho da viúva de Naim, são tantos, nós vemos Lázaro, e eles eufóricos com tudo que estavam vendo desde o momento. Pescas maravilhosas, a pesca maravilhosa, tinham visto Jesus andar sobre o mar, e eles ficam abismados, ele acalmar a tempestade, e você fica, e quando ele chega em Jerusalém, diz a palavra que Jesus entra, ele entra já chorando, porque ele sendo Deus, ele conhece presente, passado e futuro, e ele começa a ver a destruição de Jerusalém, e quando ele chega ali, justamente esse mesmo grupo que se aproxima de João Batista, com o intuito de fazer uma meia boca, né, ter um comportamento, mais a incredulidade deles também estava lá presente, os mesmos incrédulos, pessoas que estavam junto, estavam caminhando junto, mas eram incrédulas, pessoas que não tinham abraçado a fé de fato, gente. E o que é incrível em tudo isso é que, meio aquela euforia, eles chegam para Jesus, peça a eles para não dizerem isso, olha, peça para eles se calarem, parem. Aí Jesus adverte a eles, se estes se calarem, até as pedras clamarão o meu nome. Veja só que interessante. Duas coisas, os dois textos falam, tanto João Batista fala sobre pedra, como Jesus fala. Primeiro diz que das pedras, não vem com desculpa com a incredulidade de vocês, porque somos pai de Abraão. E nós vemos depois Jesus repreender esse mesmo grupo, dizendo o seguinte, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam as obras de Abraão, mas vocês têm por pai o diabo. Isso é muito sério, irmãos. Por que eu estou falando tudo isso? A gente está falando de oração, e a oração ela gera uma coisa em nós. Ela gera a chamada de praticarmos tudo aquilo que a gente diz em teoria. E a fé ela é prática. A fé ela não é somente falar. A fé do cristão, a fé do religioso é uma fé, irmãos, automática, é uma fé, eu creio, eu creio, eu creio. Nós vemos claramente isso aí, bem respaldado naquelas duas irmãs, das irmãs de Lázaro, né? Uma cria de todo o coração, se prostra, a outra já repreende a outra irmã que crê, que deixa, aos olhos dela estava sendo irresponsável, e a própria chega e diz, Senhor, nós cremos, eu creio, mas que a minha fé diz que ele vai ressuscitar no último dia. Aí Jesus diz a ela, eu sou a ressurreição e a vida. A fé que Deus quer patrocinar em nós, irmãos, esta é uma fé viva, não é uma fé morta, é uma fé bem presente. E é isso que Jesus disse, olha, a fé, tem muita gente que muitas vezes, irmãos, tem que se prevenir sobre isso, porque fatos como esse estão ocorrendo no nosso meio. Gente que está sendo usada sem nem perceber para aplacar nossa fé, para querer tirar o mérito e para tirar a sensibilidade. Pessoas que se tornaram nulas, insensíveis. E nós não podemos permitir que isso caia sobre nós, porque a Bíblia diz, aquele que
pensa estar de pé, veja que não cai. Veja só, no momento de euforia, alguém diz, Senhor, estão chamando a atenção. Estão chamando, ó Senhor. É como Jesus está ali ao caminho da casa de Jairo, e aquele todo mundo aperta Jesus, alguém me tocou. Quem me tocou, Senhor? Mas, Senhor, todo mundo toca aqui. Ele disse, não, alguém me tocou de forma diferente, alguém me tocou com fé, me tocou e de mim saiu virtude. Irmãos, não é fácil. Não é fácil a vida cristã. E mantemos o nível, mantemos a frequência exata, crendo realmente, porque a fé não é por aquilo que vemos, mas pelo aquilo que cremos. Se cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Há muitas pessoas que nós estivemos orando aqui por elas, e oramos, e nós não vimos a glória de Deus alcançar essas pessoas, mas com certeza essas pessoas hoje estão na glória de Deus e estão vendo a glória de Deus. Nós temos que crer desta forma. Deus não parou de agir, Deus não parou de ser, porque Ele não fez de acordo com a nossa vontade. Ele é soberano. Mas em meio a tudo isso, os dois textos que falam, Jesus e João Batista chamam a atenção da pedra. Primeiro, é aquela questão, Deus pode fazer, e ele disse claramente a eles, olha, vocês são insensíveis igual a rocha. São insensíveis. Não viu com desculpa dizendo que vocês são filhos de Abraão. Ali, Deus pode fazer do nada, ele gera vida. Ele quer gerar vida real em vocês. Ele quer produzir frutos dignos, que nós possamos ter realmente frutos dignos de arrependimento, cristãos realmente que professam a fé e vivam a fé prática, não é aquela fé automática que eu gosto de dizer sempre, os irmãos que eu vivo já, aquela fé que eu creio, mas quando diz que crê, conta a sua história, né, que eu já contei muitas vezes, daquele homem que atravessava uma grande distância numa corda, num cabo de aço, e alguém disse, quem crê, quem crê, quem crê, e ele, você crê que eu posso fazer isso? Crê, todo mundo ele fazia. E ele pegou um carro de mão e disse, eu acho que já ouviram essa história, achei ela fantástica, e disse assim, quem crê que eu posso atravessar com esse carrinho de mão? E ele atravessou com o carrinho de mão, todo mundo cria. Ele disse, quem crê que eu posso atravessar com uma pessoa sentada nesse carrinho de mão aqui, nesse cabo de aço, nessa altura toda? Quem crê? Eu creio. Quem tem algum voluntário, né? Muita gente crê, mas não quer se arriscar. É uma fé que não se arrisca, irmão. Aí a gente usa um provérbio de que quem está na chuva é para se molhar. Só realmente, irmãos, Deus pode livrar a gente da prova, mas Ele livra na prova. Ele pode livrar da cova dos leões, mas Ele livra na cova. Deus é prático de Deus. Para quê? É o que nós vemos Paulo dizendo. O seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. A despeito daquilo que nós estamos falando, do outro texto, eu acho fantástico, contar um testemunho, não sei se já contei aos irmãos, de um diácono que estava desviado da nossa igreja lá na cidade da Pedra, quando eu cheguei. Eu digo sempre que não há espaço no reino de Deus para o super crente, o super pastor, o super missionário, a super mulher de Deus, não. Existe vaga sobrando para trabalhadores na seara. Na verdade, a seara é grande, são poucos seus trabalhadores. Mas o que é fantástico, irmãos, é que quando eu cheguei na igreja, a igreja estava assim, ó. Nossa, é uma congregação da antiga igreja que eu fiz parte, agora a igreja se emancipou, e um diácono, que hoje é um milagre, eu chamo ele de milagre. E eu cheguei, ele desviado, e ele bebeu. E eu cheguei na casa dele, da esposa, perguntando por ele, se ele está internado, porque ele está infartado. Meus irmãos, quando eu cheguei às vezes dele, eu estou contando isso aqui para impressionar e querer aparecer, não, mas foi fato, não estou enfeitando, não. Deus é meu testemunho. Eles colocaram no irmão Damião dois comprimidos debaixo da língua. Ele estava com oxigênio. Aplicaram, e às vezes dele faziam assim, eu nunca tinha visto um negócio desse, latejando assim, às vezes, as jugulares. E ele nervoso, pastor.
o evangelista, na época era evangelista, e eu orei por ele ali. Eu voltei, quando eu saí no Diácono Damião, eu voltei e peguei na mão dele e disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus e correção sua. Aí, saindo, quando o Espírito Santo volte lá e diga a ele: daqui a pouco você é para o Recife. Ele arregalou os olhos. Irmãos, não deu outra. Quando Deus fala e usa a gente, acontece. A gente não precisa agoniar e querer provar nada, não. Ele foi transferido para o Procap, em Recife. Chegando no Procap, a pressão foi com tudo, o aparato, com o médico. E os médicos disseram: como foi que você chegou vivo aqui? E ele é uma incógnita para a medicina, porque ali no Procap fizeram vários exames. Por a pressão altíssima que ele chegou lá, estofando, estourando tudo, ficaram impressionados. Porque foram fazer, como é que se diz? Exames minuciosos, e aquele irmão não ficou com dano nenhum, lesões nas veias. Foram feitos ecocardiogramas e não conseguiram detectar, nada tinha acontecido e ficaram impressionados. Foi tão sério, irmãos, que aquele grupo de médicos, uma junta médica, pagou um exame muito caro no Real Português, em Recife. E voltaram, deu a mesma coisa. Como é que aconteceu um negócio desse? E ele disse assim: eu sei que vocês vão... Eu sou crente, viu? Eu sou crente, eu estava desviado, mas eu quero dizer para vocês. O pastor disse, o meu evangelista disse que essa enfermidade não era para a morte, é para a glória de Deus. E é para a glória de Deus. Eu posso dizer uma coisa, você diga? Irmãos, ele deu um grito dentro da sala. Glória a Deus! E as lágrimas pingando dos olhos. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus me socorreu. Irmãos, e ele é um mistério. Os médicos ficam impressionados. Eu estou contando para quê? Para a glória de Deus. É basicamente isso. O irmão Damião, irmã Célia e demais irmãos, como é que se pode se calar em meio a tantos feitos do Senhor? Tem que se dar glórias a Deus nas maiores alturas. Tem que se dizer, porque se isso não acontecer, as pedras, nós vamos deixar pedras clamar em nosso lugar. Quem conhece, tem um louvor maravilhoso, e há anos atrás, Glauber fala que é novinho, não acredito, brincadeira. Mas eu vou cantar uma música que diz assim: nenhum só plano teu, isso é da Comunidade Internacional Zona Sul, para encerrarmos, deixará de se cumprir. O que tua palavra diz a respeito de mim jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Isso eu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Alguém já ouviu esse louvor aí? Alguém já ouviu esse louvor? Alguém já ouviu? Eu vou botar no grupo, porque ele é tremendo, viu? Aí ele diz assim: eu tenho a marca de Cristo em mim. No meu coração está escrito o seu nome. Seguei os seus passos, é desejo meu. E percorrer. E vai adiante. Mas eu tenho a marca de Cristo. Prossigo vencendo como ele venceu. Persigo o destino escrito para mim. De herdar o cerveiro. Andando em vitória. Esse hino é maravilhoso. E Glauber, se quer botar aí na igreja, pode. Que é tremendo, viu? Esse Glauber aí, que é muito talentoso, com violão aí, musical, esse hino é maravilhoso. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, irmãos. Nós temos que produzir, e na nossa caminhada, nós vamos ver pessoas com desculpa. E nós, cabe a nós, que aquele que pensa está de pé, não olhando para as pessoas, mas nós vamos ver as pessoas. E a palavra vai cobrar a mudança dessas pessoas. A palavra cobra mudança. A palavra também cobra o seguinte, que nós devemos dar glória a si. Devemos dar louvor, porque nós não podemos deixar pedras clamarem ao nosso lugar. Para encerrar, uma vez um irmão chegou para mim, um irmão irresponsável, não ia para a igreja, sumiu da igreja. Eu cheguei na casa dele, a esposa dele tinha tido filho, estava de resguardo, e fui lá levar uma lembrancinha para o filho deles. E eu nunca esqueço disso, irmão, porque isso marcou a minha vida. E ali ele disse assim, e ele falando justamente desses pregadores aí que dizem, né, que falam de milagres a rodo, e arrotam uma arrogância que a igreja dele
Se tiver milagre mais que a igreja dele, deixa a dele e vai para a sua. Eu acho que vocês já ouviram essas frases ridículas. E ele disse assim, olha que coisa horrorosa, isso é um miserável, isso realmente é um miserável. Tá tudo certo. Aí eu perguntei ele, o que é que você vai fazer? Não, eu estou dizendo assim, você vai frequentar mais a igreja? Você vai evangelizar mais? Você vai orar mais? É para o culto de oração? Você vai para a vigília? Você vai levar pessoas, vai evangelizar os perdidos? Você vai levar visitantes para a igreja? E eles, não, mas procurando desculpa, não se calem. Porque sabe o que acontece? Deus queria te usar. Mas já que você não dá lugar, ele usa aquele cara lá, meu irmão. Usa, Mateus capítulo 7 está dizendo que ele usa. Muitos chegarão no teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos. Foram usados por Deus para abençoar. Não estou dizendo uma heresia, não. Por quê? Porque muita gente se acomodou. Muita gente que era para ter a fé de Abraão. Mas Deus está falando hoje aos nossos corações. Deus pode fazer de pedras suscitar filhos a Abraão. Se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. Nós não somos pedra, irmãos. Nem temos um coração de pedra. Deus tirou o coração de pedra da gente e colocou um coração de carne sensível ao seu espírito. A minha gratidão a Deus por sua vida, por minha vida. Que Deus nos mantenha de pé. Que Deus nos dê equilíbrio e continuidade para andarmos dignamente, para darmos espaço para Deus trabalhar, e quando nós chegarmos lá, no momento de euforia, não nos calarmos jamais, mas exaltarmos o nosso grande e glorioso Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a minha gratidão a Deus por estar com você nessa noite. A minha gratidão a Deus por sua vida, que não é uma pedra, que não tem desculpa, né? Você é filho de Abraão, porque tem as obras de Abraão. Você tem clamado porque você tem visto e exaltando ao Senhor porque tem visto milagres na sua vida. Que Deus abençoe a todos nós e nos firme cada dia mais sua presença e continue dando sensibilidade para entendermos o seu agir. E a minha gratidão a Deus. Amém. Glórias a Deus.